Genta na área e Manaria Friends também. O anime começa com Gria, a menina dragão, e Anne, a princesa, se preparando para irem à escola de magia. De início, percebemos que Anne é bem desorganizada, pois já acorda tropeçando nos livros e com seu quarto todo bagunçado. Já na escola, todas as alunas se levantam e cumprimentam Anne, por ela ser a princesa dali, com grande sinal de respeito e admiração. Esse é o começo de Manaria Friends. Essa é uma história de uma escola especial e de prestígio que ensina magia sem discriminação a três facções: homens, deuses e demônios, que geralmente estão em batalhas entre si. Duas das alunas da academia são Anne, que é uma princesa, e Gria, uma princesa nascida de um dragão e humano. Se você curte esse tipo de anime, já deixa o like e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Na escola de magia, Gris, após passar pela cantina, vai e se senta em uma mesa ao ar livre. Ela começa a ler um de seus livros e em seguida aparece Anne caminhando até ela para puxar uma conversa. Anne comenta um pouco sobre a biblioteca da escola de magia, que é um lugar bem amplo e com muitos livros. Inclusive possui obras que contam um pouco sobre as terras do povo dragão. E nisso Gria diz que lá a terra dela é um lugar com muitos animais gigantes e um pouco diferente do que Anne conhece. No meio da conversa surge correndo Lou, que é a bibliotecária. Ela acaba tropeçando e caindo de cara no chão, mas quando se levanta, diz que é urgente e que tem um problemão na biblioteca. Nisso ela pega na mão de Anne e sai correndo com ela, deixando Gria para trás. Na biblioteca, já de cara aparece um dragão de fogo atacando os funcionários do local. Eles se defendem dos ataques com círculos mágicos, e nisso Anne chega com Lou e vê toda aquela confusão. Ela ativa um círculo mágico azul para prender o dragão de fogo e começa a conjurar um encantamento que cria diversos efeitos azuis poderosos. Assim, Anne finaliza o feitiço lançando-o sobre o dragão e vencendo a luta. Mas como consequência do seu feitiço, a biblioteca inteira fica congelada com cristais de gelo gerados pelo seu feitiço. Anne, depois do incidente, aparece na sala de reunião da biblioteca e percebe que o clima ficou meio pesado por causa do que aconteceu. Nisto, ela se retira e sai caminhando pelo campus da escola. Anne percebe que havia dito que Gria se resolveria com o problema e voltaria em seguida, mas demorou demais resolvendo o incidente. Assim, Anne volta à cantina da escola e encontra Gria esperando por ela. Gria então diz que foi apenas um minuto mais longo que o normal que ficou esperando ao ver Anne, e as duas se alegram de tudo estar resolvido sem problemas maiores, já saindo para encherem a pança. Em um cômodo da escola de magia, aparece Gria deitada junto com algumas professoras que as estão ajudando. Gria parece estar sofrendo bastante, com muita febre e se contorcendo na cama, mas as professoras não possuem informações suficientes para tratar dela. Anne aparece abrindo a porta e fica bastante preocupada com o que está acontecendo, ficando ao lado de Gria na cama. As professoras tentam diversos tipos de magia de cura e utilizam muitos livros, no entanto, não conseguem resolver o problema. Lou entra no cômodo com diversos livros da biblioteca de magia para poder ajudar Gria, que está sofrendo. E em seguida, Anne, já muito preocupada com sua amiga, tem uma ideia saindo correndo pela escola até chegar na biblioteca. Lá, ela pega uma chave especial em uma parede falsa escondida por magia, já se dirigindo até uma sala secreta, aonde ela ativa um círculo mágico azul e abre uma passagem. Este local secreto é, na verdade, o arquivo proibido da biblioteca, e ela, por ser uma das princesas, possui o acesso especial, conseguindo entrar facilmente. Anne consegue pegar alguns livros no arquivo proibido e sai em busca dos ingredientes necessários. Já na floresta, ela lança um feitiço em um monstro e consegue derrotá-lo para poder obter um dos seus ingredientes. Depois, ela se dirige até um local com bastante água e ativa círculos mágicos, começando a caminhar por cima deles, até que chega em um determinado ponto em que Anne desativa o círculo mágico, caindo em queda livre na água. Já manjando muito do que faz, ela cria uma proteção mágica em forma de bolha para poder respirar dentro da água. Anna acha então uma pedra mágica bem no fundo, e ela faz um feitiço que transporta ela e seu assistente até a biblioteca da escola, destruindo um pouco das coisas.
Depois de reunir os materiais, Anne volta até o cômodo em que Gria está, mas percebe que ela começa a brilhar e suas escamas se renovam, causando um grande efeito de luz muito forte, como se fosse literalmente um dragão trocando de pele. Anne fica encantada com o que vê, observando nascerem asas em Gria, além de sua cauda ficar maior do que o normal, bem como também o seu cabelo que cresce um pouco. Depois do ocorrido, as duas conversam em um banco no corredor da escola, e Gria percebe que Anne estava segurando alguma coisa em sua mão, mas a garota fica constrangida e diz que não é nada. Logo Gria percebe que é um pedaço de sua escama que havia caído durante a transformação e que Anne estava aguardando de recordação. Gria, depois da transformação, percebe em seu quarto sozinha que sua cauda ficou bem maior do que era antes e que agora se tornou um pouco inconveniente para realizar suas atividades normais. Depois do ocorrido, as duas se encontram na cantina ao ar livre e Anne percebe que Gria está se comportando de forma um pouco estranha. Nisso, Anne diz que a cauda de Gria aumentou de tamanho e ela fica bastante constrangida, saindo em seguida da mesa em direção à porta com um ar meio pesado. Anne, no dia seguinte, bate na porta do quarto de Gria e a convida para fazer compras na cidade. Anne faz isso, pois percebe que Gria sofreu certas mudanças em seu corpo, ficando maior do que antes, e devido a isso, suas roupas ficaram mais apertadas. E para aproveitar esta situação nova, ela busca se aproximar mais da amiga fazendo compras com ela. Gria aceita e as duas vão à cidade para comprar novas roupas para ela. Na ida, mesmo disfarçada, todo mundo percebe que a princesa Anne que estava com Gria, e os aldeões já tomam um pouco de tempo das duas. Logo em seguida, elas chegam à cidade e passam por muitas lojas diferentes. Vão em lojas de roupas, de armas, de animais, além das barracas de rua e dos restaurantes. Só que em um dado momento, elas percebem que tem umas ruas que elas ainda não conheciam, então começam a explorar elas. Sendo assim, as duas chegam até um ateliê e ao entrar, encontram sua professora Miranda, que é a dona do local. A professora fica surpresa ao ver as duas alunas e diz que possui a loja como forma de desenvolver seu hobby em confeccionar roupas e ainda ganhar um dinheirinho por cima. Anne fica bem animada com as roupas que a professora Miranda produz e experimenta várias vezes, até que Miranda e Anne olham para Gria e dizem que agora é a vez dela de experimentar algumas roupas. Neste momento, Miranda solta uma magia nas portas e janelas com cadeados para que Gria não fuja. Assim, ela experimenta um vestido azul e acaba gostando bastante, pois escondeu um pouco de sua cauda e valorizou bastante seu corpo novo. Ao sair do ateliê da professora Miranda, as duas continuam seu passeio pela cidade. Desta vez, Anne e Gria param um pouco e tomam um sorvete em uma escadaria olhando para os barcos. Depois disso, elas decidem pegar uma canoa e sair um pouco pelas águas da escola. Então Gria percebe que Anne possui medo de barcos, mesmo sendo uma princesa com diversas habilidades. Anne diz que na verdade não sabe nadar, mas que é capaz de usar magia para flutuar, mergulhar e até mesmo andar sobre a água. O barco acaba mexendo muito porque Anne fica um pouco empolgada e do nada fica em pé. Nisto, ela cai em cima de Gria. As duas ficam em um momento um tanto diferente do normal e constrangidas. Anne, para disfarçar, pergunta a Gria se ela poderia ir em seu quarto para uma festa do pijama, pois a professora Miranda fez 2 pijamas novos que combinam, mas Gria acaba dizendo que não com um ar de mistério. Na verdade, Gria negou que Anne fosse dormir em seu quarto devido a desde criança possuir um hábito de dormir enrolada em sua cauda, e para ela isso seria constrangedor se os outros ficassem sabendo ou vissem ela neste momento de descanso. Depois disso, aparece a professora Miranda sozinha terminando de dar a aula. Quando todas as alunas saem da sala, ela usa sua magia e faz surgir vários manequins e roupas. E por ser seu hobby, Miranda aproveita o momento. Em seguida, duas desavisadas, Anne e Gria, entram na sala bem na hora que a professora estava pensando em cobaias para vestirem suas roupas novas que havia confeccionado. No outro dia, no jardim de flores da escola de magia, Gria toca piano para Anne, mas este momento dura pouco, pois nos próximos momentos as duas aparecem na escola, aonde as provas estão muito próximas e elas precisam estudar bastante para poder seguir seus estudos de magia. Anne ficou sentada no banco do parque da escola até o entardecer
entardecer, esperando encontrar Gria. Então a garota aparece caminhando com diversos livros nos braços, e Anne se oferece para ajudar, mas Gria diz que está tudo bem e segue para o seu quarto. Durante alguns dias, Anne percebe que Gria está bastante ausente dos locais públicos da escola de magia e se sente bastante sozinha. Ela pensa em ir até o Jardim das Flores e, chegando lá, encontra Gria sentada tocando piano e as folhas de cerejeira caindo. Mas isso tudo, na verdade, foi apenas imaginação de Anne, pois quando ela chega lá, apenas encontra o jardim com piano e sem a Gria tocando, além da chuva que está batendo, deixando o momento bastante pesaroso. Os exames escritos de magia da escola chegam e Anne consegue concluir todos rapidamente. Então ela volta até o Jardim das Flores da escola e fica sentada em frente ao piano. Neste momento, Gria chega caminhando em direção a ela. Assim, as duas tocam uma juntas, enquanto folhas amarelas caem pelo jardim. Em um dos exercícios de simulação da academia, vários monstros voadores aparecem nos céus da escola de magia, e os professores magos começam a criar barreiras e círculos mágicos para repelir o ataque deles e proteger os alunos e instalações. Gria fica frente a frente em uma das salas da escola com um dos monstros. A luta começa com Gria se defendendo de um dos ataques e atingindo o monstro com chutes e socos. Assim, um monstro cai duro no chão completamente derrotado, e as alunas atrás dela respiram aliviadas por terem sido salvas. A confusão na escola só piora, pois diversos locais foram tomados pelos monstros e os professores na sala de reunião começam então a se organizar para fazer uma grande ofensiva. E Anne, por ser uma princesa e ter uma posição de destaque, acaba sendo impedida pelos professores de ir ajudar, mas em um dado momento de distração, ela escapa e vai até Gria para contribuir nos ataques. Um golem gigante surge do chão do pátio da escola bem no meio de diversos alunos. Gria, que estava por perto, por impulso, vai com tudo para cima dele, já aproveitando que o golem é gigante e começa a correr pelo seu braço. Em seguida, ela dá um salto pegando bastante impulso, conseguindo desferir um golpe tão poderoso na mão do golem. Quando Gria está no chão prestes a receber um ataque direto do monstro, Anne, no alto do prédio, ativa uma magia protetora que cria um círculo mágico em frente de Gria, protegendo-a do ataque. Anne começa a preparar um encantamento de cima do prédio, criando vários círculos mágicos, o que materializa um soldado gigante com uma lança. Ela então determina que o soldado atinja o golem com a lança. Assim, o monstro cai derrotado no chão, com um buraco no peito. Quando o golem cai, ele acaba atingindo e danificando um prédio da escola, que desaba logo em seguida. Por isso, Anne recebe um sermão de uma das professoras, que diz que ela não consegue se segurar, mesmo em uma simulação de ataque. Nas férias escolares, as alunas da escola de magia vão até uma praia para relaxar, jogar vôlei de praia e nadar. Mas o jogo de vôlei ficou um pouco mais agitado que o normal, com as alunas usando magia de fogo, terra e gelo de todos os lados. Uma delas usa magia de boneco de voodoo para controlar os movimentos da outra, mas isso faz com que a aluna que é controlada receba diversas boladas na cara, aumentando ainda mais a confusão das garotas. Gria aproveita o momento e leva Anne até o topo de um pequeno morro para verem lá de cima a praia, mas em seguida Gria conduz Anne para uma caverna, pois queria mostrar a ela um pedaço escondido da praia que tinha algumas ruínas antigas. Chegando lá, Gria fica só de biquíni, mas Anne disfarça e começa a fazer um castelo de areia. Gria insiste que ela também fique de biquíni, para que possam treinar nado na água. Anne acaba aceitando e sai andando sobre a água com um livro na mão, mas Gria diz que essa não era a intenção, e sim ensinar ela a nadar, pedindo assim para ela desativar a magia e se molhar. Gria conduz Anne um pouco mais para longe da margem, e depois de um pouco de esforço, Anne finalmente consegue boiar sozinha, e elas ficam ali até o pôr do sol em amarelo. Até que mais para a noite, as alunas se reúnem em volta da fogueira e fazem alguns pequenos fogos de artifício de mão para finalizar o dia que tiveram. O dia seguinte começa chuvoso na escola de magia, e Gria e Anne se encontram e ficam na biblioteca pesquisando alguns livros e arrumando as prateleiras. Anne, um pouco entediada, tenta tocar a cauda de Gria, que estava concentrada lendo um livro, mas ela, com seu reflexo, desvia a cauda e deixa a amiga no vácuo. Um pouco mais tarde, ainda na biblioteca, Anne, ainda entediada,
Chateada de só ver livros para todos os lados, percebe que todas as alunas já foram embora e ficaram só as duas ali. Ela propõe então brincar de esconde-esconde com Gria e ela aceita a brincadeira. Depois de contar até 100, Anne começa a procurar por Gria na biblioteca, olhando embaixo de mesas, atrás de estantes, salas e colunas. Mas sem sucesso, ela começa a se sentir sozinha. Neste momento, fica sentada de costas para uma mesa no salão principal, um pouco frustrada. Então Gria usa suas asas para descer do lustre do salão principal e cai majestosamente bem ao lado dela. Assim, Anne agarra Gria pela cintura e diz que achou ela, fazendo a garota ficar toda vermelhinha. No outro dia, um grande festival estava sendo preparado na escola de magia, e no teatro da escola, Gria aparece em um vestido branco com detalhes das cores em rosa, deixando Anne bem animada com tudo. A professora Miranda estava lá terminando os últimos ajustes e organizando as fantasias para as alunas poderem participar do teatro. Nos bastidores do evento, alguns estudantes e professores se preparam para realizar as apresentações. Anne, para quebrar um pouco a tensão de se apresentar em público quando está sentada ao lado de Gria, pede para ela fechar os olhos e imaginar que está flutuando. Então ela fecha os olhos e o cenário se transforma em um ambiente azul com diversos pontos parecendo estrelas brancas por tudo. Quando Gria abre os olhos, a garota começa a treinar algumas de suas falas, então as duas fazem um pequeno trecho da apresentação, para poderem descontrair e ficarem mais seguras. Assim, as duas já menos tensas vão até o palco para fazerem a apresentação, e com o uso de magia, todas as luzes se apagam. Então, usando alguns círculos mágicos, os alunos dos bastidores ajustam a apresentação com luz e sons. Depois da apresentação de Hannah, Gria e Anne se preparam para a sua vez. Hannah, que é outra aluna da Academia de Magia, visitou Gria em seu quarto para fazer algumas perguntas sobre atividades escolares e concertos em seu quarto. Quando Hannah estava saindo do quarto de Gria, aparece Anne e fica muito chateada, pois sempre que pediu a Gria para visitá-la em seu quarto, ela dizia não, e agora tinha uma outra menina saindo dali, o que deixou o clima muito pesado. Gria e Anne ficam frente a frente sentadas em sofás opostos no dormitório feminino. Neste momento, surge Hannah na porta e pede para Gria acompanhar o concerto que estava ocorrendo em seu quarto. Anne percebe que julgou de forma equivocada Gria e que fez mau julgamento de Hannah. Anne fica com vergonha do mal entendido que aconteceu na noite anterior e começa a evitar Gria, mas este pequeno rompimento da amizade das duas acaba prejudicando um pouco ambas, porque Gria também começa a ficar muito distraída com as coisas e se sentir solitária, percebendo assim que a amizade das duas é algo bem valioso. No dia seguinte, quando Gria passa pelos corredores da escola, se lembra dos momentos divertidos que passava junto com Anne, e isso se repete quando ela vai até a biblioteca para entregar alguns livros. Mas logo Gria toma coragem e vai atrás de Anne para tentar fazer as pazes. Então ela corre até o piano do Jardim das Flores e, junto aos flocos de neve, ela vê Anne por lá. As duas sentam lado a lado em frente ao piano e, depois de um pouco de silêncio, elas fazem as pazes. Sentadas à mesa ao ar livre da lanchonete da escola, Gria indaga Anne sobre quanto tempo elas ainda têm juntas, tendo em vista que as aulas terminam em breve. Mas Anne entrega uma carta para ela e é chamada pelo seu assistente, tendo que se despedir às pressas. Gria, nas férias, ao invés de viajar para casa, acabou ficando na escola e cuidando dos dormitórios. Ela percebe que todas as estudantes e professoras estão se preparando para suas viagens de férias, inclusive o conselho estudantil. Ao conversar com o presidente do conselho estudantil, Gria recebe a notícia de que Anne está voltando ao seu país para compromissos importantes, tendo em vista que ela é uma princesa. Na saída da biblioteca, Gria olha todo o pátio da escola vazio com certa melancolia, pensando em Anne, e depois caminha pelos corredores da escola ao entardecer até o quarto de Anne. Quando chega lá dentro, apenas sente a saudade. Assim, Gria se senta na cama dela e, quando menos espera, Anne aparece na porta e as duas vão até a mesa ao ar livre que estão acostumadas a ficar para conversar um pouco. Anne pergunta de onde Gria tirou a ideia de que ela iria embora da escola de magia e nunca mais voltaria. E ela responde que seu quarto estava vazio, mas Anne pergunta se ela abriu a carta que tinha deixado na mesa. Assim, Gria abre o envelope e, na verdade, era uma solicitação para dividirem o mesmo quarto e não uma carta de despedida. Com isso, ela fica muito feliz
feliz, pois agora sabe que poderá dividir parte de sua vida com sua amiga. Já no retorno de todas as alunas e professoras das férias, Gria passeia pelos corredores sorrindo por ver todas as suas amigas e conhecidas de volta. Já sentada na mesma mesa de sempre, ela lê um de seus livros, concentrada. Em seguida, a presidente do conselho estudantil aparece e entrega para ela uma carta com a aprovação do pedido de Anne morar junta no mesmo quarto que ela. Depois de realizar os trabalhos como princesa, entregando medalhas e assinando documentos, Anne escapa de seus deveres reais, saindo escondida por uma passagem secreta e se esquivando pelas colunas e estátuas, pois o rei a estava ocupando com muitos trabalhos diferentes. Depois de sair da passagem secreta, Anne prossegue de carruagem até a escola de magia para se encontrar com Gria. Se você gostou de Manária Friends, comente embaixo, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado e até a próxima!